Olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindas. Cá estamos, mais uma noite, mais uma finalização de ciclo. Afinal, o sol já vem batendo aí na porta de Touro e a gente vai mudar de energia em breve. Então, estamos aqui para esse grande finale do ciclo de Áries. Quero dar as boas-vindas para todas vocês, para quem está aqui presente, para quem está vendo gravado. É uma honra. Boa noite, Elisete. E uma alegria finalizar mais um ciclo, esse ciclo que foi tão importante, porque é o primeiro, né? O primeiro do ano astrológico. Então, a gente viveu aí o ano novo astrológico, que para quem não, né, para quem se perdeu no rolê, como assim ano novo, Ana? Ano novo, porque para a astrologia, de acordo com os ritmos do céu, um ano novo só começa quando o Sol, que é esse grande maestro, chega no primeiro signo, na primeira energia, que é Áries. Áries é o primeiro. Áries é o fogo do Big Bang que explode, que abre caminhos e que transforma tudo. Então, vivemos esse ano novo astrológico no dia 20 de março de 2025 e estamos celebrando agora esse grande finale aqui. A gente acompanha sempre a lunação, né? Então, são ciclos que andam juntos, mas representam coisas diferentes, né? O Sol como sendo essa energia do futuro, do masculino, sim, em Áries, então os arianos fazendo aniversário, por isso que a gente está vivendo, né? O ciclo de Áries. E a lunação também, o ciclo da Lua, que começou com uma lua nova em Áries. E também inaugurou. A lua é o quê? Se o sol é o masculino, o futuro, a lua é o feminino, o passado. E a gente vai bailando aí entre essas duas energias, tanto no céu como em nós. Estamos aqui no nosso Círculo Mulheres Sábias para aflorar esse feminino em nós, sim, mas para honrar também esse masculino, que é muito maravilhoso, muito realizador, e que esse baile juntos é que nos nutre. Então, quero honrar mais uma vez o livro de apoio que nos acompanhou nesse ciclo, da autora Lorena Lacerda, Viva o Despertar para uma Nova Vida. E a gente acompanhou aí, ao longo dessas últimas semanas, a gente testemunhou aí como foi esse despertar da Lorena, que veio através da descoberta de um câncer de mama. A Lorena, que é aqui de Cuiabá, Mato Grosso, e que é isso, que virada foi essa, né? Que chaves foram essas? Como ela despertou através dessa parada, né? A vida parou ela, de certa forma, através de uma doença. E aí sim, ela pôde entender que nem tudo era na pressa, nem tudo era lógico, prático, objetivo, material. Aí ela foi entender que existe um mundo espiritual, né, a importância da saúde mental, da saúde emocional. Então, foi muito bom caminhar na companhia da Lorena. Quero lembrar que quem quiser adquirir o livro, né, a gente compartilhou o link com vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Quando a gente compra o Viva o Despertar para uma Nova Vida, a gente contribui para a instituição que a Lorena criou, que é o Viva o Despertar, que ampara mulheres em tratamento de câncer de mama pelo SUS. Então é uma iniciativa bem linda que a gente pode colaborar, tá? Então fica aqui essa dica para vocês. E é isso, né? Chegamos aqui e vamos lembrar que para esse nosso fechamento, todo fechamento de ciclo, quando acontece, né? Vejam só, a gente está se encaminhando para a fase minguante. Lembra que a fase minguante é esse momento dentro da nossa roda que a gente silencia? Então, a lua minguante, ela vai acontecer no domingo de Páscoa. Por isso que, né, como vem um feriadão aí pela frente, a gente antecipou esse momento de nos reunirmos, tá? Então, estamos na força da lua cheia, que aconteceu no último final de semana, mas nos encaminhando aí nessa Semana Santa, rumo à Páscoa no domingo e rumo a essa lua minguante que vai chegar domingo, tá? Então é isso, daqui para frente, esse é o último movimento para fora, né, de trocas, de conversas. Quando chega a lua minguante, a gente faz um silêncio. Para quê, né? Por que a lua minguante chega? Porque é preciso diminuir a energia mental, racional, física até, para que o conhecimento vire sabedoria, para que depure em nós tudo isso que a gente escutou. Porque senão entra por aqui, sai por aqui.
Não é isso que a gente quer aqui, né? Círculo Mulheres Sábias. A gente quer que todo conhecimento vire sabedoria e mais, se aplique no dia a dia, né? Porque somos divinas, espirituais, mas estamos aqui encarnada. Então, com esse corpinho aqui, ó, como a gente aplica tudo isso que a gente vai recebendo? É aí que a gente muda a vida. É aí que a gente desperta para uma nova vida. Quer falar, Cris, alguma coisa antes de eu compartilhar aqui a apresentação? Só quero dar boa noite, mulheres. Gratidão por estarem aqui, por ter dedicado, né, o tempo de vocês para virem aqui no encontro. Eu sei que a rotina ela provoca a gente de diversas formas, né, para a gente não vir, ainda mais para aqueles movimentos que vão ser importantes para a alma. A resistência bate duro. Então, assim, obrigada por vocês terem, né, dedicado esse momento. Quem está vendo no futuro, né, não vai estar atrasada, mas a gente sabe que estando presente aqui a energia fica forte. Então, gratidão por vocês sustentarem esse campo com a gente, né, Ana? Com Esse campo que certeza. foi tão quente, ardente desse campo ariano, foi muito forte esse mês, né, de abril, nossa. Muito. E tá bom, eu tô aqui pronta para a gente receber, Ana. Pode dar prosseguimento. Tá ótimo. Então vamos lá. Vamos relembrar algo importante, né? Algo novo desse novo ano que chegou e chegou junto aí com a Roda das Deusas. Então eu e a Cris, a gente propôs que todo encontro de fechamento, né? Então uma vez por mês a gente se encontra aqui no fechamento do ciclo, ao vivo no Zoom, e a gente abriu a Roda das Deusas para que a gente possa entender esse feminino que a gente tanto quer trazer à tona através dos arquétipos das deusas gregas, tá? Então, temos uma nova deusa aqui. Hoje à tarde a gente provocou vocês lá no nosso grupo, né? Quem é? Que deusa é essa que rege Ares, que vem com essa força do masculino corajoso, guerreiro, para que a gente possa, sim, através dessa coragem, despertar a nossa luz, seguir aí na provocação do livro da Lorena, Despertar para uma Nova Vida. E então estamos aqui, né, despertando uma nova deusa e trazemos nessa noite para honrar aí a força de Ares, Atena, né? Essa deusa que não nasceu da barriga da mãe, nasceu da cabeça do pai. Então o mito já começa aí, tá? Quero lembrar que esse ciclo começou com um eclipse. Lembrem, um eclipse solar em Áries, o último de uma série de 2 anos nessa energia. E os eclipses de Áries eram os eclipses de nó do norte, né? Tem os de nó do norte e o de nó do sul. E o que que isso significa? O nó do norte é para onde a gente tem que ir. O nó do sul é onde as limpezas vão acontecendo, tipo um ralo, tá? Então, falar sobre Áries, pontuar isso agora, é assim, nossa, a vida está provocando a gente faz 2 anos para que a gente vá para esse lugar. Um pouco Atena, né? Que a gente internalize essa Atena em nós. Porque quando eu digo que a Atena é uma guerreira, hoje a gente vai ver aqui, não é uma guerreira exausta, exaurida, né? E armada o tempo todo. Não, é como a gente internaliza em nós Atena, a luz dessa deusa. Tá? A gente vai conseguir enxergar aqui nos exemplos e nos nossos próprios testemunhos, tá? Então, vejam só, quando eu digo a vida faz 2 anos que está, o cavalo selado, né, que eram esses eclipses em Áries, apontavam, ei, humanidade, é no indivíduo que está a força. Inclusive, o indivíduo perante o coletivo. Não é no individualismo, no egocentrismo, no egoísmo. Não, se cada um soubesse a sua grandeza, se cada um soubesse no que eu sou boa, no que eu sou sábia, no que eu tenho para entregar, aí eu poderia beneficiar com muito mais facilidade o coletivo e tornar essa humanidade um lugar menor. A partir da minha pecinha do quebra-cabeça. Né? Não importa se eu falo com 10, se eu falo com 1.000, se eu falo com 1 milhão. É eu encaixada. Então, Ares tem muito isso, o meu encaixe, o meu centro, a minha decisão, a minha vontade, a minha libido, a minha motivação. E a deusa Atena chega justamente nesse lugar, tá? Então, o mito diz que, como, né, o pai de Atena tinha muito medo dos filhos destronarem ele foi lá e diminuiu a esposa, engoliu ela.
grávida de Atena. E aí ele começou a sentir muitas dores de cabeça, até que ele pediu para alguém rachar a cabeça dele no meio e ver o que estava acontecendo. Foi aí que ele pariu Atena. Então, essa deusa, ela traz essa força do masculino, né? Só que a pegadinha aqui é o seguinte: Atena muitas vezes achava que ela era um homem. Não é só que ela tinha identificação, ela fazia parte daquela galera, tá? E aí Atena também precisou, né? Esse arquétipo de Atena em nós. Peraí, mas eu sou uma deusa. Cadê o meu feminino? E eu acho muito lindo que, ao passo que Atena, né, é a guerreira, é a estrategista, é a profissional, ela rege mesmo, né, esse lugar da luta em nós, da determinação, do foco, do empenho, ela também rege a costura, né? Então, os trabalhos manuais, olha esse lugar, né, tão feminino, que você tem esse esmero de fazer as coisas com as próprias mãos. Então, não é só um lugar racional. Para a gente chegar nesse lugar de prosperidade, é o balé que eu falei no começo. O meu masculino, o meu feminino, e eu lidando com sabedoria com isso tudo. Então, sim, existe uma guerreira em nós, que é Atena, mas como eu não quero ser uma guerreira exaurida, que trabalha enquanto eles dormem e que vive a vida na base do sacrifício, como eu quero ter a minha guerreira Atena saudável, que também se entrega no fluxo, porque a a sombra aqui, vamos dizer assim, é essa coisa do esforço, do sacrifício, do difícil, a vida é dura, então eu vou lá e vou lutar, vou lutar, vou lutar. E como a gente desperta para esse outro lugar que, sim, existem as lutas, mas não é a luta contra ninguém ou contra algo, ou na base do sacrifício, é a luta a favor de algo, a favor do bem, a favor do amor, a favor de mim. Eu sempre cito isso quando eu me deparei aí, né, com a força de Joana d'Arc. Que é isso, lutava a favor do exército da França, não contra alguém, a favor, com amor, com entrega. Então, isso é Atena em nós. E durante a vivência do livro da Lorena Lacerda, né, O Viva o Despertar, para uma Nova Vida, foi ficando muito claro ao longo da minha narração, percebam comigo, o antes e o depois. Né? Claro que para a Lorena isso veio através de um câncer, né? Um câncer de mama, depois de um câncer metástico, que atingiu o pulmão dela, e que daí ela teve esse impulso de falar, não, peraí, tem algo mais aqui, tá? Então, o começo da narração, e a Lorena se colocava nesse lugar de confessar muitas coisas, tá? Então, como ela evitava ser frágil, ser sensível, como ela tinha pouco contato com as emoções dela, como ela ignorava os sintomas no corpo dela, porque era pressa demais. Lembra? Era pressa, era correria, era trabalho, era reuniões, eram viagens. Inclusive, a mamografia que ela precisava fazer, ela demorou muito. Ela atrasou muito fazer os exames que eram necessários. Por quê? Porque time is money, não é isso que o sistema disse pra gente? Tempo é dinheiro. E aí a gente vai descobrindo ao longo da vida que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. Então, esse antes da Lorena, né, exemplificado aqui, é também esses lugares que a gente vai vestindo a carapuça, sabe? O excesso de mental, a falta de confiança no mistério, na intuição, no espiritual. Achar que tudo é na base do esforço, no trabalho árduo. Essa desconexão com o corpo, não só ali ignorando os sintomas, tá? Desconectada mesmo do toque, do prazer, dos orgasmos. Tipo assim, anestesiada. Porque aqui, ó, era só um cabeção pensante. O resto eu não sentia. E muitas vezes a Lorena também confessou pra gente, né, o quanto, principalmente diante da equipe dela, ela foi muito, muito arrogante, muito fria, muito impaciente. Ao invés dela ensinar os liderados dela, ela catava e fazia. Ou ela tinha uma fala que diminuía, que não era a intenção dela, mas eles se sentiam diminuídos, né? Um zero à esquerda. E aí eles nem faziam, deixa que ela faz.
Então, esse limite entre o eu e o outro, isso é muito ariano. Eu tenho aqui o meu posicionamento, mas isso vai até o limite do outro. Eu tenho a minha vontade, mas qual é a vontade do outro mesmo? Não é ficar excessivamente disponível para as vontades do outro, fazendo o que o outro está querendo, mas é saber que existe uma via de mão dupla e que a gente veio aqui para se relacionar. Os eclipses em Áries e Libra nos últimos 2 anos é isso. Qual é a qualidade das suas relações? Aonde você pode ser você, sem máscara, sem defensiva, sem combativa? Aonde em você ainda tá negando que quer sim? Quero ser amada, quero amar, quero ser cuidada, quero cuidar. E isso também esconde ali, né, uma insegurança, um medo, uma dependência. Então, engana-se quem tem, né, os arianos aí, quem tem Áries forte no mapa, que essa força se apresenta só nesse lugar da guerreira exausta e combativa e exaurida. Não. Muitas vezes é na covardia, no medo, na impossibilidade de dar um passo, porque ai, se ninguém for comigo, eu não vou, né? Como é que eu vou tomar um café sozinha? Tá faltando alguma coisa. Então tá desencaixada. Essa insegurança se apresenta assim nesse arquétipo. E a gente transita por isso tudo, né? Por um lugar de impaciência e num lugar de necessidade do outro. Como nessa espiral, nessa mola, começar a entender esse meio. E a narração ali foi acontecendo, a Lorena foi trazendo. É importante mencionar que o pilar foi esse aqui, né? Foram 3 grandes capítulos: corpo, mente e espírito. Então, nada adianta os estudos teóricos e profissionais. Ela confessou, né, que só estudava ali a área de especialização dela, só lidava ali, eram só livros teóricos, eram só congressos e convenções voltadas para o profissional. Com a doença, ela começou assim, mas espera aí, o que que eu tô comendo? O que que eu tô bebendo? Como é que eu tô dormindo? Que mente inquieta é essa? Né? A terapia que eu sempre ignorei, a espiritualidade que eu nunca me conectei. Somos esse ser integral que cuida de corpo, mente e espírito. Que horas que eu desperto para isso? Que horas que eu desperto que eu preciso me alimentar de forma mais saudável, não só pela boca, pelo que eu escuto, pelo que eu assisto, é onde eu convivo, né? Eu falo, meu ouvido não é pinico, peraí. Eu preciso filtrar aqui o que chega. Posso ficar vendo qualquer coisa que vai me deixar lá também no fundo do poço. Então, esse depois da Lorena teve tudo isso. Então, a Atena em nós também precisa entender que não é só na força bruta. Sim, um valor muito importante da Lorena, e meu e da Cris, a gente estimula muito aqui, é o estudo. É o estudo, sim, precisamos querer deixar de ser ignorantes sobre algo mais todo dia, né? Porque a gente é ignorante sobre muitas coisas, né? Eu não sei chinês, por exemplo, então eu sou ignorante com relação ao chinês. E assim é. Não é um xingamento, entendem? É essa humildade de reconhecer. Sou ignorante e posso aprender mais. Então, estudar, sim, é um valor nosso, pessoal, da Lorena, um pilar do círculo, mas é esse estudo com a minha atitude amorosa, com a minha atitude compassiva também, não como um trator passar por cima de mim que nem um trator. O que que eu estou sentindo? O que que a minha vontade está dizendo? O que meu corpo está pedindo? Vou pedir um E parênteses aqui, Ana, que eu lembrei do que a gente estava falando. A gente estava estudando a Roda das Deusas, né, para preparar. E a Atena, ela gosta muito de estudar, né? Ela é aquela que pega os livros, a menina que enfia o nariz nos livros e estuda por que que o mundo acontece por conta disso, como são as coisas, mas qual é o intuito da Atena em estudar tanto? Ela quer poder, ela quer ter poder sobre as coisas e as pessoas. Então é desse lugar que acaba vindo o excesso da sabedoria dela, né? Ela é a deusa da sabedoria, mas ela visa saber mais, porque ali ela acha que ela conquista poder sobre as coisas e os outros, essa autoridade, né? Que, uhum, que a gente, hoje no mercado é tão valorizada, né? Tem autoridade sobre a sua marca, sobre as suas coisas, mostra que você sabe muito.
E só que aí esse lugar de poder, ele rapidinho ele cai para arrogância. Ele rapidinho cai para esse lugar de tipo assim, eu posso, eu sou mais importante do que você porque eu tenho mais sabedoria, né? Esse que é o ponto sensível e que a gente tem que estar atentas, né? Sim. E é isso. Eu sei e você não sabe, daqui que eu faço. Aí eu te atropelo. Aí eu atropelo o coleguinha, sabe? E é algo muito importante aqui nesse espaço-tempo, né? Estamos aí 16 de abril de 2024. Nessa madrugada, Mercúrio, que é o planeta da mente, acabou de ingressar em Áries. Então, a cilada tá feita, né? Para a cabeça ficar fritando, para a gente não parar de pensar, para a gente atropelar o coleguinha na fala. Entendem? Olha a importância de entender, nossa, espera aí, se Mercúrio está em Áries nesse momento no céu, tem chance de eu falar e me arrepender. Tem chance de eu vomitar no coleguinha e depois falar, putz, a vida não devia ter falado. Então, essa é a consciência situacional que eu falo. Essa é a situação do momento. O que eu faço com isso? Eu me vigio. Não adianta nada eu te contar essa informação e amanhã passou. E eu tô lá atropelando meu colega. Então, a deusa em nós, a deusa na Lorena, é, é, e assim, a Lorena é Atena, né? A Lorena é Atena, assim, fortíssima, e mesmo com toda essa transformação, ela não deixou de ter esse arquétipo muito forte nela. Isso que é importante entender. Ela continuou sendo estratégica, planejadora, organizada, concretizadora, determinada, motivada, inteligente. Mas espera aí, não que nenhum trator que atropela tudo e todos, inclusive a si mesma. Ela disse que quando ela descobriu a doença, ela se culpou muito. Lembram? Ela se culpou porque ela falou: foi essa minha vida louca que me trouxe a minha doença. O que eu fiz com a minha vida? Ela não queria voltar para a empresa, ela ficou com raiva da empresa. E aí ela começou a ver: não, mas espera aí, não foi a empresa. Foi o meu modus operandi. E até hoje ela fala: eu vigio, porque eu caio na cilada de virar esse tratorzinho. Por isso que 50% do rolê é ganhar consciência. Putz, eu sei, né? Tô atropelando quem tá do meu lado. Tô sem compaixão por mim e por ninguém. Beleza. Os outros 50% é presença, é o tal do orai e vigiai. É presença, porque a hora que eu piscar, amanhã eu já tô que nem um hamster na rodinha de novo. Então, não é que a Atena é boa ou ruim. Não é que a Lorena era melhor antes ou depois da doença. Não, é o que eu, em presença, em consciência, em sabedoria, em amorosidade, estou fazendo da minha vida. Porque eu quero concretizar. Eu sou determinada. Eu quero continuar agindo de forma estratégica, porque é importante me planejar, me organizar. Mas eu também quero descansar, botar as perninhas para cima, relaxar. Essa semana eu e a Cris fizemos uma sessão de ativação de uma das assinantes aqui que chegou, né, no nosso círculo. Essa porta de entrada, que é a sessão de ativação. E a gente trocava sobre isso. A revolução ó, é eu relaxar, é eu gozar, é eu me divertir, é eu gargalhar. Essa é a revolução. Num sistema que quer tornar todos e todas Atenas, incontroláveis, louca, acelerada. Essa é a revolução. Vocês estão entendendo? É isso. É para eu concretizar as coisas na minha vida. Viemos aqui, como diz o final da chama violeta, né? Que eu não larguei nunca mais essa meditação que a gente fez juntas. Eu sou Deus em ação. Então, assim, Deus quer agir através de mim. Preciso concretizar. Preciso trazer essa força do meu masculino que concretiza as coisas aqui. Mas não que nem um trator desgovernado. Depois a gente vai compartilhar essa apresentação com vocês, tá? Aqui, qual que é o chamado aqui para hoje? Observa na sua vida que Atena eu sou. Nós somos todas. Nós somos todas, né? Masculino, feminino, todas as deusas, todos os arquétipos, todos os temperamentos. Nós temos todos dentro. Em que pé tá essa Atena aqui dentro? Eu gostei muito da frase que foi proposta para ela, que é: ajude-me a pensar com clareza nessa situação.
Qual é a situação? Eu falei muito sobre isso no Alto Astral essa semana, porque foi uma bugada que me deu no estudo que eu fiz na escola da Maísa na semana passada. Às vezes eu penso só com o meu cabeção, ou eu pergunto lá pro chat GPT. E aí? Me conta isso aqui, me explica isso aqui, me revela isso aqui. E eu esqueço de o quê? Pede pra deusa. Pede pro seu anjo que tá aqui prostrado o dia inteiro, o tempo inteiro, não larga de você. Pede pra sua alma superior. Pede pra sua criança interior também, que é serelepe, sabe de muita coisa que você esqueceu. Pede pra sua anciã que você tá formando. Então, porque é isso. Clareza nas situações. E o pensar, sim, que é importante. O mantra proposto para Atena é isso. Eu existo. Então, eu sou luz, eu sou rocha, eu sou força. Né? Uma pegadinha aqui, essa rocha, essa força também. Entendam. Não é para descambar né? Eu dou conta de tudo, eu sou a salvadora da paróquia. Não, mas eu sou luz. Eu sou a luz do mundo. Não, Ana, quem era a luz era Jesus. Mas eu sou ele. Ele está aqui dentro, Deus está aqui dentro, o mistério está aqui dentro, Jesus está aqui dentro. Quem quer que você acredite, dê nome. Então, nós também somos a luz do mundo, porque nós somos Deus em ação. Como é que eu vou ficar? Me escondendo, me diminuindo, me humildando, me depreciando, me sabotando. Eu existo. E não encarnamos aleatoriamente. Encarnamos aqui por algum motivo. Aqui, ó, também tem uma sugestão para o altar de Atena. Quando você estiver sentindo, nossa, tô um trator desgovernado. Atena tá forte aqui. Ou, ixi, tô aqui numa covardia, numa dependência, num medo. Traga uma folhinha de louro, traz um incenso de louro, acenda sua vela vermelha, ritualiza para ela aí, ó, ar livre, ao amanhecer de preferência, com essa força do sol subindo. Isso tudo aqui não adianta nada, tá? Se acender e sair pensando na morte da bezerra, acender o incenso e vazar. É intenção no que a gente faz. Eu tô aqui com o meu louro, com a minha vela, eu tô aqui nesse amanhecer. O que que eu tô fazendo aqui? Tô pensando na lista do mercado de daqui a pouco? Não, eu tô aqui, ó. Eu existo, eu sou luz, eu tô aqui porque a minha intenção agora é essa. Eu preciso dessa clareza aqui nesse momento. Eu não quero mais ser um trator desgovernado que faz tudo sem sentir, porque essa força ariana em nós é força, é movimento, é motivação. Só que é muito facinho a gente começar a fazer, aquela fazeção compulsiva. E esquecer que a energia ariana em nós é tesão. O que eu faço com tesão? E o que eu faço por obrigação? Claro que a gente tem muitas burocracias a serem cumpridas no caminho, mas olha essa consciência. Às vezes a gente está cansado, exaurido, quer fazer de um monte de coisa que não faz sentido nenhum, que não dá tesão nenhum. Então, começar a fazer coisas que dão prazer, olha a revolução aí. A revolução é do prazer, é do afeto, é da alegria, é da diversão, é da gargalhada. Essa é a revolução. Então, eu quero provocar vocês também a esse antes e depois, façam essa reflexão. Estamos entrando aí, ó, nessa fase minguante no domingo, que é para cair as fichas. A ficha que tem que cair e aí? Qual é o meu antes e depois? Porque a gente não precisa estar uma Atena high performance, né? Na luz de todos os aspectos dela. Não, a gente vai se pegar muito fazedora compulsiva em muitos lugares. Mas eu quero que vocês reconheçam um antes e um depois, assim como a gente viu muito claramente com a Lorena, tá? Traga para sua vida. Alguma coisa você já tem um antes e depois. Alguma coisa você já ganhou consciência e conseguiu transformar. É importante reconhecer, celebrar com entusiasmo. Nossa, olha aqui, ó. Essa chave eu virei. Tem mais 15 chaves para virar. Tá bom. Não tô falando disso agora. Tô falando assim, essa aqui eu virei, ó. Olha que beleza. Olha como eu sou boa. Olha como eu sou atenta. Olha como eu sou perseverante. Né? Piscou, tropeçou. Olha como eu persevero todo santo dia. Isso já tá virando um novo hábito, um novo comportamento. Reconheçam isso. Sabe? Reconheçam isso. Eu acho isso importantíssimo.
né, numa sociedade que está muito anestesiada, muito zumbi, muito sem sentir nada, muito sem celebrar nada, né? Bate uma meta, dá um check, passa para a próxima. Nossa, mas nem celebrei isso aqui. Celebra, sabe? Traz alegria. Nossa, eu decidi isso aqui, ó, com a minha cabeça. Não perguntei para ninguém. Ó, é a Atena em mim, ó. Estrategista, decidida, confiante, tá? Tá lá, Cris? Quer abrir já? O que que você pensou? Acho que, não sei se a gente conversou sobre isso. Ou Oi, depois da... Ana, acho que eu queria abrir para conversar com elas primeiro, ver o que que elas sentiram do assunto de hoje, elas poderem falar um pouquinho e partilhar, né? Se já tem um antes e depois também, né? Que já veio na cabeça aí, ó. Que já, né? Já evoluiu aí nesse sentido da Atena. Vamos convidar a coragem de vocês para vir se manifestar um pouquinho e contar para a gente. Evelyn, Graça, Lucília, Lucélia, Elisete, Uhum. quem mais está aqui? Deixa eu ver. Juliana, Regina, a Pri, seja bem-vinda, Pri. Deixa eu ver quem mais está aqui. Camila. Quem de vocês quer falar um pouquinho? Eu quero, pode falar, Pri. Abre aí para a gente conversar. Eu vou falar daqui a pouco, eu ia escrever no chat. Eu estou fazendo esquentando o jantar aqui para minha pequenininha. Aí eu deixo outra mulher falar e eu falo por último. Não Ela tem está aqui no problema, meu não. pé. Tá bom? Já Tá, já eu volto. tá tranquila. A gente sabe como que é ser uma guerreira desses tempos atuais, né? Eu estava lá também antes de vir, organizando janta, organizando rotina de uma, de outro. E eu vou dar meu exemplo, então, Ana, enquanto elas estão criando coragem aí, tá? A gente quer ouvir vocês também. A gente estava estudando, né, juntas aqui a Roda das Deusas, montando, e eu falei, cara do céu, essa Atena aqui sou eu, Jesus. Eu olhava assim, eu via em tantos aspectos a personalidade dessa deusa em mim, e já melhorou bastante, mas eu acho que nesse mês aqui em que Ares veio forte, né? Que esse arquétipo veio forte, ele está ativando minha casa profissional. Eu falei, Ana, minha cabeça, ela não está parando de funcionar um minuto. Ela está lógica, estrategista, ao ponto assim que eu não estou dando conta. Esse mês aqui foi muito intenso nessa parte, né? E eu sinto porque o meu corpo, a minha cabeça, ela fica tão forte que meu corpo para de sentir. É como se a minha cabeça estivesse ambulante, sozinha. E, e eu falo, meu Deus do céu, e aí o corpo ele vai reclamar depois. A dor de cabeça é um dos sintomas, né? Mas essa falta de conexão que a gente fica com o corpo, porque a mente está muito racional, ela está muito lógica. E o que que acontece com a lógica desse mundo aqui? Esse mundo, ele tem uma qualidade masculina muito forte, ele valoriza o masculino muito forte. Então, quando ele convida as mulheres para virem para o seu lugar de posicionamento, eles vão pedir, mulher, venha, mas venha com a sua roupa de guerra, tá? Venha, porque é assim que você vai ser valorizado. Então, para competir com a gente, você vai ter que vir do seu lugar. Então, como que a mulherada foi? Até tem uma parte do livro assim, como que a Atena se veste? Ela usa roupa chique, sóbria, que dá essa sensação de poder, de seriedade, né, de sobriedade. Eu lembro que quando eu estava no mercado corporativo, eu tinha que me vestir iguais a ele, eu tinha que botar um terninho para ir para reunião. Porque aí eu seria, assim, considerada, né? Estaria no dress code do processo, e não desmerecer um terno, mas percebem que é o jeito masculino de vestir, que a gente teve que vestir para poder estar sendo vista como igual? E aí a gente fala, tá, mas e aí? É só assim que eu vou ser vista na minha valorização, na minha competência, né? É só vestir na roupa de guerra? Então não é fácil a gente tirar as armaduras de Atena num mundo como hoje, né? Não é fácil. Mas os excessos dela também fazem muito mal para a gente, né, Ana? Os excessos dessa deusa tiram o nosso sentir, nossa sensibilidade. A Pri tá falando que tá pronta.
Então, eu acho que vale muito a pena a gente olhar para esse caminho do meio, para o caminho do equilíbrio, quando eu vou precisar, sim, ativar essas qualidades dessa deusa para poder agir, para poder ir lá tomar atitudes, posicionamentos, assim, igual a Ares pede, né? Tem hora que eu vou precisar e tem hora que eu vou precisar, não, dosa um pouquinho, que senão eu vou estar demais, eu vou estar me prejudicando, né? Parando de sentir, parando de ser vulnerável, parando de receber, não se abrindo até os relacionamentos de uma forma que não esteja uma disputa de poder, né? Acho que é isso. Vamos lá, Pri, aproveita a sua coragem aí, vem se apresentar no nosso círculo e partilha aí. Mulheres, eu não vou abrir minha câmera porque tá uma zona aqui. Então, vou continuar só pelo áudio. É muito prazer, eu sou Priscila, eu já conheço a Ana Cláudia tem acho que 5 anos mais ou menos, né, Ana? E a minha jornada começou há 6 anos atrás. Até 6 anos atrás eu era pura Atena. Eu era guerreira, né? Muito mental, era trabalho, trabalho, trabalho. A maternidade não estava ali no topo das minhas prioridades, estava mesmo, era o trabalho, né? E eu me mostrar que eu sou aquela guerreira, mulher forte, né? Eu moro nos Estados Unidos, no estado do Colorado, na capital Denver. Eu imigrei para os Estados Unidos há 7 anos atrás, então acho que até nessa fase, né, da transição de sair do país e vir para cá, a minha Atena foi muito necessária, né? A questão das estratégias, de pegar, vai lá e faz. Mas isso me levou no burnout, porque eu não coloquei freio, porque eu já vinha com essa Atena desde que eu me conheço por gente. Eu sempre fui essa Atena muito forte, apesar de que eu tenho uma Afrodite muito forte também, eu meio que abafava a minha Afrodite e exaltava a minha Atena. Então, 6 anos atrás, eu passei por um acidente de carro com a minha chefe, aí tive síndrome do pânico, aí foram várias coisas que a vida foi levando, tipo assim, do jeito que você tá indo não vai dar, né? Então, aí eu comecei a falar assim, ok, tá tudo muito bagunçado agora, o que que tá acontecendo? E eu me conectei com o Reiki, comecei a fazer sessões de Reiki, como terapeuta, e isso foi me reconectando com a minha intuição. Aí chegou a pandemia, né? Aí sem trabalhar, eu falei assim, nossa, é agora que eu vou mergulhar de volta nesse meu feminino, que antes nem era um feminino de nutrição para mim, era muito para o próximo, né? Para o homem, para favorecer o homem. Então também eu estava ali na distorção da Afrodite, eu estava distorcida em tudo, gente, vocês não estão entendendo. É, E essa minha Atena, muito forte, né? Ela foi sutilizando. Ela falou assim: ok, eu não preciso ter que lutar com tudo. Eu mereço descansar. Eu mereço respeitar os meus limites. Eu não tenho que me provar para ninguém. E isso foi me dando abertura, né? Para eu poder ir integrando as outras deusas também, a Deméter, né? Ali na maternidade, a Afrodite numa nutrição sexual, né? Para mim, não para o outro. Então, tudo foi um desenrolar que já vem acontecendo há 6 anos. De vez em quando eu ainda sinto essa Atena querendo, tipo, não, vamos comandar aqui, deixa eu tomar a frente, porque o negócio está muito lento, está muito devagar, né? Mas aí eu reconheço que, tipo, nossa, qual foi o gatilho aqui para essa minha Atena querer se provar de novo, né? Querer falar assim, eu sou guerreira, eu dou conta, eu faço. Então, eu acho que isso serve para todas nós, essa presença em nós, né? Esse mindfulness nos ajuda a reconhecer quando a gente está ali na distorção da deusa. Então, o que eu deixo aqui de toda essa mensagem, né, que eu falei, eu acredito que nós, mulheres dessas nossas gerações, todas têm uma antena muito forte, porque, de certa forma, foi necessário, né?
mas a gente pode chegar nesse caminho do meio em que a gente encontra esse equilíbrio entre todas as nossas partes, que todas precisam ser nutridas. E minha primeira vez aqui, eu já estou amando, parabéns para vocês duas, uma energia muito incrível e gratidão aí por todo o ensinamento. Obrigada, Pri. Pri já trouxe algumas outras deusas aí, vai ser muito gostoso, sabe, mulheres e Pri também, ao longo dos ciclos, a gente enxergando cada uma dessas deusas e como elas voltam e como a gente vai se reconhecendo em cada uma delas e sentindo mesmo, é isso, a gente tem todas e dá sim para com consciência ir ativando, desativando os excessos, ativando a luz. Muito lindo. Obrigada, Pri, pelo seu testemunho. Muito Alguma Eu legal. quero mais? falar, meninas. Ai, Venha cá. Camila. Fala, Camila. Na verdade, eu queria assim falar sobre a questão da ativação. Para mim foi tão legal, tão assim importante que hoje eu já fiz a venda do meu primeiro pacote, que eu falei para vocês lá e foi bem legal. Olha, parabéns! Que massa! Que bom! Tá falando da sessão de ativação, que é a porta de entrada para o círculo, né? Então, as mulheres, Isso. que Ah, é legal. Foi verdade. muito bom, foi muito Quem sabe bom. a gente Sabe vende da aquela história Priscila de também. vai fazendo, vai andando que as coisas vão acontecendo, né? E aquela história de ficar treinando, estudando e não põe em prática. É, Daí eu falei, cara, acho que é a hora. E deu certo. Só queria contar isso. que legal, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Vocês sabem que Ana, a Camila ativou a parte forte da Atena. Você colocou o posicionamento. Você falou assim, eu vou agir, entendeu? Nessa parte você usou as qualidades boas dela agora, de iniciativa, do tipo, não dá mais para ficar adiando, preciso agir. Então você usou as qualidades Isso. positivas dela, né? Bem isso mesmo. Falei, acho que fica esperando, achar o melhor momento, o melhor cenário, a melhor forma, o melhor dia. Eu falei, apareceu a oportunidade, falei, é agora. E vamos olha, ver, e deu tudo certo, graças a Deus. é só o começo, né, cara? Que legal. Bem isso mesmo. E assim, vocês sabem que assim, nada é por acaso, né? Nada é por acaso nesse céu que nos guia. Porque faz 2 anos que a gente foi provocadas nesses eclipses, né? Justamente assim, vai criando força interna, meu bem. Vai criando coragem, porque a vida vai te chamar. Você vai ter que sair do treino e ir para o jogo. E agora, em 2025, tanto Saturno quanto Netuno, né? Não vou ficar dando todas as explicações aqui, mas o que está acontecendo com esses dois, né? Por coincidência, eles estão ingressando em Áries, que é essa energia que a gente está conversando aqui. Então, assim, Netuno já ingressou depois de 14 anos em Peixes. E Saturno vai passar agora, dia 25 de maio, para Áries, depois de 2 anos e meio em Peixes. Então, isso é muito simbólico no sentido de Saturno, responsabilidade. Se responsabilize pelo que você considera prioridade, pelo que te apaixona, pelas ações que você precisa tomar. E Netuno em Áries. Netuno são os sonhos. Edifica seus sonhos, entende? Materializa, toma ação, Netuno em Áries, haja na direção dos seus sonhos. Então, eu sei que foi desafiante os últimos tempos, porque era muita força pisciana, né? Então, assim, mas será que eu tô iludida? Será que eu tô sonhando? Será que é um castelo de areia? Será que é, né? O que que eu tô construindo aqui? Será que é algo estruturado? É a casa dos três porquinhos, vai passear um vento, vai derrubar? Peixes é isso. É confuso. Então, olha esse cavalo selado 2025. Ares com Ares, sabe? Vai, dá o passo e Deus põe o chão. É assim que é. Qual Atena mais quer falar? Isso que eu ia falar. Que mais Atenas querem se apresentar aqui? É bem legal colocar isso, né, para as que estão entrando agora. A gente tem várias que estão iniciando com a gente aqui, tem algumas que não estavam vindo no futuro. A gente tem um círculo de mulheres bem especial, viu, Pri? Depois a gente pode marcar a sua sessão de ativação. E essa sessão de ativação para ativar alguns pontos em nós e a gente começar a traçar uma jornada juntas de 12. Então, a gente sempre tem um encontro do Zoom no final de uma vivência. E esses zooms, a gente vai estar ativando deusas em nós. Então, assim, essa que a gente já começou uma série,
tá lá gravado da nossa lista do YouTube, né, Ana? Já começamos a ativar o Sagrado Feminino, falamos um pouquinho de Perséfone na passada, e agora a gente está ativando a Atena. Então, todas vocês vão estar vivendo com a gente essa roda, né? Essa roda das deusas, na roda da vida junto. E eu adoro o tanto que a gente consegue sincronizar os temas e eles ficam, assim, sabe, tão perfeitos, gente. Eu acho isso maravilhoso. A gente abriu a roda no ciclo passado, né? Demos o pontapé mesmo, né? Com Perséfone, agora a gente trouxe Atena. Mas o primeiro que a gente fez para trazer esse feminino sagrado à tona e fincar essa bandeira foi o anterior ainda, que está gravado, está lá nas nossas playlists do YouTube, que foi o feminino sagrado, e eu trouxe a primeira, né? Madalena. Importante falar dela, né? A gente está nessa quarta-feira de cinzas hoje. Cinzas, ó, quarta-feira santa, hoje, quarta-feira, dia 16 de abril, essa quarta-feira santa, que é o dia em que ela vai ungir Jesus. Ela, né, abriu aquele vaso de alabastro, tirou o óleo de nardo de lá de dentro e ungiu ele, porque ele e ela sabiam o que ia acontecer daqui 2 dias. Então, assim, essa grande roda começou não com uma deusa grega específica, mas com ela, nesse primeiro encontro do feminino sagrado, que foi mês retrasado. Então, para quem não viu, vejam, porque ela, além de ungir ele na Quarta-feira Santa, ela é que encontrou com ele, né? Essa mulher tão importante, que encontrou com ele no domingo, já ressurgido. Volta, Ana Cláudia, volta, mas é que eu precisava falar dela. Quem mais? Mas alguém sente no coração aí que a gente tem uma meditação para fazer com vocês. A gente até comentou no grupo que meditação é um dos pilares que a gente colocou no nosso círculo, né, Ana? Para que a gente possa estimular menos o mental e mais a presença, né? E não é fácil para uma Atena sair do mental, né? Às vezes não dá para meditar e respirar. Então, a meditação conduzida ajuda muito as cabeçudas, igual eu, por exemplo, a irem entrando numa sincronia pelas palavras, a gente vai respirando e, de repente, ó, o ser vai entrando. E a gente gravou meditação, tá? A Ana vai colocar para rodar, porque às vezes o áudio não fica tão bom, né, Ana, quando a gente está falando aqui. Mas aproveitem o momento, quem sente no coração ainda de falar alguma coisa aqui e partilhar. Que aí a gente encerra com a meditação. Eu vou falar uma coisa assim, ó, que desde a ativação eu passei por uma, acho que eu cheguei a falar, né, no dia da ativação que eu tenho uma alergia alimentar e eu passei por desde ali assim eu passei por um momento bem, entrei em depressão e tal, né? Então, sim, a Cris esses dias me pediu para fazer um depoimento, né, mas assim, eu vou esperar um pouquinho até passar essa fase, porque eu, assim, realmente eu me preocupei demais esses dias, porque eu não sei nem do que me atacou tanto. Eu não como glúten, aliás, de vez em quando até eu dou uma pecada, mas não para ficar desse jeito que eu fiquei, assim. Hoje até que está bem bonito perto daquilo que ficou. E eu piorei um pouquinho a situação, porque, sei lá, a gente começa a pensar demais o que pode estar. Eu nem dormia, né? E daí teve um dia que eu ainda por cima passei água micelar umas 3 vezes. Lá daí mesmo que eu fudi com o meu rosto, né? Desculpa a palavra, mas foi bem essa palavra. É, daí eu queimei ainda por cima. Queimei porque aquilo tem álcool, né? Então, assim, o que eu quero dizer é assim, eu adoro escutar o podcast. Eu amo te escutar, Ana, me faz bem. Nesses dias que eu passei, assim, que eu fui parar no médico um dia de manhã, que eu não tinha dormido, eu cheguei lá com a cara, assim, inchada de tanto chorar, e daí
eu tive uma ajuda bastante grande dele, graças a Deus, ele me deu remédio para a depressão, né? Estava entrando em depressão. E, mas eu quero dizer assim, ó, que eu amo esse grupo, para mim é a única coisa mais que eu estou escutando, que eu estou acessando, sabe? E olha que eu tenho grupo no meu WhatsApp, que tudo eu quero ver, tudo eu quero saber, tudo eu quero ver como é que é. Mas eu não estou no momento de escrever assim, ou de falar, tipo, que eu tive que me juntar para conseguir trabalhar. Hoje ainda teve uma amiga que disse assim, ah, Graça, eu vou... Ela queria um favor. Daí ela disse, ah, eu posso ir na tua casa de tarde fazer tal coisa? Daí eu disse, olha, eu estou me abstendo de muita coisa na minha vida. E hoje eu fui a Atena, porque é uma coisa que há um tempinho atrás eu ia dizer assim, ah, isso, vem, mas sem vontade nenhuma. Então hoje, quando eu recusei, eu disse, não, tu vai me desculpar, mas nem tu. E ela, que ela é minha amiga bem próxima, assim, minha amiga de pedalar e tal. Mas o fato de eu ter conseguido dizer para ela não, nossa, foi. Eu me senti muito Atena na hora, porque assim, ó, se eu estava dizendo, que eu mandei até uma foto de mim, como é, porque hoje de manhã estava pior, quando eu mandei a foto. Ao longo do dia foi melhorando um pouco. E daí, ela mesmo assim disse, ah, eu não me importo de ver teu rosto, eu vou assim mesmo. Eu disse, não quero, não estou vendo ninguém, pois eu não estou nem caminhando de rosto para cima na rua, então eu não quero visita. Enquanto que um tempo atrás eu iria dizer, ah, então tá, então vem. Bem vaquinha de presépio, sabe que a vaquinha fica no presépio? Sempre fui eu. E, mas então, assim, eu quero dizer assim, ó, que eu amo esse grupo. Eu vou fazer de tudo para estar presente no dia 21, né? 21? Dia 21 a gente vai E fazer uma masterclass do próximo tema, Graça, é verdade. eu mereço, tá? Eu fiz uns exames para ver se eles descobrem do que eu tenho realmente, mas pelas coisas que eu sei, assim, de mim, eu tenho alergia ao glúten. Puxa, e Graça, Eu não, sabe que me veio no coração de te falar? A pele, né? Você está manifestado muito na pele. A pele é a nossa última fronteira, né? Entre o nosso eu e o mundo. Então, é a nossa proteção. Então, assim, não acho que não é à toa até você estar visitando essa questão da Atena, porque às vezes ela está em baixa em você, entendeu? Você não está conseguindo se proteger do mundo, tanto na parte alimentar que está mais manifestada, mas como você falou, uma pessoa queria me visitar e eu tive que falar não para ela de forma muito forte, que eu não queria que ela viesse. Então, as manifestações da pele são a nossa proteção mesmo do mundo. Então, talvez você esteja com a baixa da Atena pedindo para ativar ela mais forte. Um caso, né, Ana, é reverso. Então, de repente, olha essa informação se faz sentido. É óbvio que é a questão somática que eu estou falando, metafísica. Você tem que olhar, assim, para a questão dos alimentos. Mas quando o nosso corpo está muito sensível, né, muito vulnerável, muito abalado, ele vai manifestar com sinais dessa forma. Então, talvez essa sua proteção, esse posicionamento está precisando ser mais... porque inclusive, eu disse para o médico que o mais me preocupa ainda é eu não saber do que é, realmente, realmente. Sim. E porque eu já cortei completamente o glúten, minha cara ficou branca de novo, uma vez que eu tive uma crise. Mas o mais preocupante é assim, ó, eu estou comendo muito pouco. Eu emagreci quase 10 quilos já desde que comecei com esse negócio. Vai ter que olhar de uma forma holística, né? Não dá, não vai, de repente não vai ser um ponto só nesse momento Mas quando o seu sistema de defesa pode estar vulnerável, né? Mas eu tenho certeza que você olhando com carinho para isso, ó, faz o que a Atena, o mantra que a Ana colocou ali, Ana, me traz clareza, né? Depois você lê ele de novo lá. Pede para essa energia trazer clareza sobre o que está acontecendo com você e você não está conseguindo ainda identificar, né? A Ana depois passa o mantra para você que está ali no papel, tá? obrigada. Mas obrigada pela disponibilidade e coragem de vir, viu, Graça? Mesmo na sua vulnerabilidade, muito grata, viu? Eu não ia abrir a câmera hoje só por causa disso aqui, sabe? Porque Você está eu ainda falando. estou com luz, assim, mas está bem feio, assim. Daqui até aqui, assim, tudo. E começou no olho. Daí quando eu vi que começou no olho, daí eu pirou o cabeção. Pirou o cabeção. Eu fui parar no médico, chorando, assim, que todo mundo me olhava.
Ai, Imagina. meu Deus. Mas Ó, pode a Ana passar. colocou o mantra aqui, ajude-me, Gostei. Pode ajude-me a passar. pensar com clareza. Então, ajuda a pensar com clareza, a esclarecer. Pede essa ajuda para esclarecer melhor, né, tudo que está ocasionando e para que você possa achar caminhos de cuidados mais assertivos. Mas a gente está desejando para você melhoras, viu? Muito, muito grata pela presença aqui. A gente tem uma meditação para fazer agora, a gente vai colocar, a gente vai pedir que vocês estejam agora assim de olhinhos fechados, então assim, tenta nos próximos 10 minutinhos não ser interrompida para aproveitar, se coloca numa posição bem confortável. Essa meditação também está gravada no Spotify, vocês podem fazer depois, mas em grupo fica tão bom, né? A gente vai tomar a força dessa Atena equilibrada em nós. Você quer falar alguma coisa antes, Ana? Não, bora meditar. Então, Bora bom. sentir a força agora. Agora que a gente já ouviu pela razão, vamos sentir. Olá, sinta-se muito bem-vinda ao nosso Círculo Mulheres Sábias. Que bom que você chegou até aqui. Essa é uma meditação especial para ativar a deusa Atena em você. Para você apreciar melhor a proposta dessa meditação, vou pedir que você esteja num lugar bem tranquilo, onde não seja interrompida nos próximos minutos. Feche os olhos a ponto de não dormir, porque essa meditação é forte, é poderosa e ela vai pedir a sua postura de presença. Vai inspirando e sentindo esse ar que entra pelas suas narinas e vai tomando posse do seu corpo. Esse ar que vai alcançando cada uma das suas células, levando energia, levando vitalidade e acionando o seu corpo para a vida. Sinta esse ar dentro de você e vá comandando que ele saia com um pouquinho mais de tranquilidade, de forma mais devagar, para que seu corpo vá relaxando e seu mental vá alcançando uma frequência mais tranquila. Se permita ser conduzida agora pela minha voz. Você conhece a história da deusa Atena? Atena é a deusa da sabedoria, da cultura, da inteligência. É a deusa também da guerra, da estratégia. Atena foi honrada com o seu nome, dado à capital grega, e é uma deusa virgem, que nunca cedeu aos pedidos de casamento que recebeu. É uma deusa muito focada em si e nos seus objetivos. A deusa Atena, ela valoriza o empenho, a força, a determinação, o pensamento estratégico. A Atena não age por impulso. Ela analisa e toma decisões inteligentes porque é forte e determinada. Atena é uma deusa que ativa o nosso racional, o nosso mental. E por isso é uma deusa guerreira muito ligada à força ariana. Ela ativa nossa posição de comando, nossa postura pioneira, independente em relação à vida. Para você apreciar melhor as qualidades dessa deusa, vou pedir que você esteja em posição de abertura, em posição de inspiração. O que você pode aprender com a potência dessa deusa? Atena vai te ensinar que o poder está, querida mulher, em suas mãos.
o poder de você levantar, agir em direção ao que você quer alcançar. Que você pode ativar a sua sabedoria, o seu poder de atitude. Que você não precisa se deixar abater pelo medo ou pela insegurança. Com a deusa Atena, você vai aprender o poder da ação, do empenho, dos estudos na dedicação, a desenvolver os seus dons e talentos com muita constância, a você desenvolver habilidades e capacidades que vão te levar aonde você quiser alcançar. Atena vai te ensinar a ser guerreira e ter o hábito de pensar de forma estratégica. A Atena também vai te ensinar sobre prosperidade, porque ela vai te dar a organização necessária e o foco para você planejar e olhar tudo que vai precisar da sua ação. Mas a deusa Atena não pode ser ativada em excesso. E aqui você inspira profundamente para receber os alertas e aprender com muita compaixão e humildade o seu posicionamento de equilíbrio. Atena, em excesso, nos traz dificuldade de conexão com o nosso corpo. A gente se torna cabeção demais, mentais demais e esquecemos de desfrutar dos sentidos e das sensações da vida. Você não fica frágil quando você sente. Você está liberada para dar espaço para as suas sensações, para o seu instinto e para as suas intuições. Você pode dar espaço para relacionamentos equilibrados entre o feminino e o masculino em você. Uma das práticas saudáveis de você integrar os valores positivos de Atena em você é quando você cuida da sua energia vital com equilíbrio. Quando você equilibra corpo, mente, emoções. Quando você equilibra a vida profissional e vida pessoal. Quando você alcança uma saúde integral. E ela é fruto dessa conexão profunda que você faz entre corpo e espírito. Temos um mantra agora para você ativar em integridade as boas qualidades de Atena. Eu desperto e ativo a minha luz. E com essa luz eu dou um sentido de amor para todas as minhas ações, planejamentos, atitudes diante da vida. Inspire profundamente, se sentindo preenchida por essa luz dourada de Atena em você. E aprecie esse momento. Depois de deixar todas as memórias e potências ativadas, essas intenções, vá voltando para o seu corpo em profunda gratidão, pedindo que sua sábia interior traga com muito discernimento a clareza de ativar as boas qualidades de Atena e de te mostrar quando você estiver em desequilíbrio e em excesso desse arquétipo.
Gratidão por sua companhia e sua escuta atenta. Namastê. Vamos voltando, abrindo os olhos. Esse mantra eu vou compartilhar com vocês, tá? Que a Cris trouxe. Vou mandar lá no nosso grupo. Mas é isso. A minha ação amorosa, uma ação com amor, não uma ação destrambelhada. Combativa demais, né? É, Não sei vocês, eu gosto muito de meditar, mas eu, por exemplo, preciso me desconectar bastante dos meus sentidos para entrar. Então, assim, às vezes, até vi a Lorena indicando isso, né? Que ela fecha os olhos, ela desliga os sentidos, ela bota fone de ouvido. Então, depois a gente vai disponibilizar a meditação, que às vezes a gente precisa se desconectar mais do externo para conseguir apreciar melhor. E às vezes o áudio aqui não fica muito bom, né, Ana? Mesmo que a gente tenta, às vezes ele não alcança, mas existe algo acontecendo quando nós estamos reunidas juntas, Jesus já disse, né? Então, códigos que a gente nem percebe vão sendo ativados em nós aqui com a nossa intenção, tá? Depois a gente disponibiliza o áudio no podcast também para vocês fazerem de novo, tá? Sempre que precisarem. exatamente. E é ir sentindo mesmo, sabe? Hoje eu tô precisando desse fogo aqui de Atena, né? Deixa eu ir lá beber dessa fonte, dessa meditação guiada. E orando e vigiando, né? Todo santo dia aí. Já quero deixar aqui, ó, a gente vai entrar em pausa agora, vocês já sabem, então eu vou compartilhar esse material com vocês no grupo, a gravação também dessa vivência, desse fechamento, honrando aí essa primeira força zodiacal que nos transpassou e nos trouxe muitos aprendizados. E vamos minguar junto com a lua, vamos fazer um silêncio lá no nosso grupo, mas na lua nova de Touro a gente volta, tá? O sol já entra em Touro nesse domingo, nesse sábado, então os taurinos aí já vão começar a fazer aniversário, mas a alunação vai começar um pouquinho depois, então 27 de abril, iniciamos um novo ciclo junto da lua nova de Touro, Mulher Sábia e Próspera, na companhia do Deepak Chopra e com a narração da minha querida Cris. Vou me retirar, vou retirar minha voz só. Estarei lá. Vou só abrir espaço Passa para a Cris. voz. Só a voz. E é isso. Muito mais vindo. É só a segunda vivência do ano astrológico. E é importante relembrar, né? Somos todas as 12 energias do zodíaco. Por isso que perseveramos mês a mês, para entender que não preciso de uma ou outra. Eu vou espiralando entre todas e bebendo aí dessas fontes e trazendo para nós todas essas forças aí. E é isso. Camila, tô pronta. A Estamos Taurina. prontos. Ó, vamos já avisar que a gente vai ter uma masterclass na segunda-feira, dia 21, que é feriado, porque essa masterclass a gente faz aberta para mulheres que não estão no nosso círculo poderem se aproximar, receberem um pouquinho do nosso conteúdo. E a gente já abre o tema de touro, né, Ana? A gente vai falar um pouquinho dessa prosperidade através dos dons e talentos. Então, a gente já está dando spoiler aqui para vocês, mas a gente depois vai colocar a comunicação lá no grupo para vocês estarem com a gente no Zoom, dia 21. O grupo vai estar em pausa, a gente vai estar lá no grupo da Masterclass, que é um grupo aberto, né? Para quem quiser entrar. O grupo do Círculo Mulheres Sábias, ele é das assinantes e de quem está vivendo o tema do mês também, né? E acho que é isso. É isso. Boa Isso. Páscoa para vocês todas, né? Para nós. Um momento de Verdade. renascimento para nós. Gratidão pela companhia, pela noite, pela vivência toda de Ares. Feliz Páscoa para todas. E a gente se vê em breve. Obrigada, Cris. Obrigada, querida. Beijo.
Um Gratidão. beijo. Boa noite. Feliz Páscoa, Camila. Feliz Páscoa para todos.